Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem para você que talvez seja um pouco conflitante com a sua fé, mas eu quero lembrar sobre algo muito precioso com esse texto. Capítulo 4 do Evangelho conforme escreveu João, versículo de número 6, está escrito assim. Vou ler no 5 antes, para a gente ter um contexto melhor. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era isto por volta do meio-dia. Quantas vezes você já se culpou, já se entristeceu em meio aos processos a qual nós somos submetidos todos os dias por estar cansado, fadigado ou sobrecarregado em função das inúmeras tarefas a qual nós somos submetidos todos os dias? Eu quero com essa mensagem aqui lembrar você sobre a fragilidade física e também emocional da nossa fração humana. Afinal, somos seres espirituais de essência, mas estamos contidos dentro de um corpo físico e também temos a nossa alma, que são o conjunto das nossas emoções, o intelecto, a parte cognitiva. Portanto, diante dessa tricotomia, exceto a parte espiritual, que sofre interferências espirituais, a parte emocional e a parte física, elas também podem sofrer ou passar por situações que vão se tornar um tanto quanto abatidas. O salmista até ele mesmo se indaga nisso. Ele pergunta, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E é absolutamente normal, é absolutamente comum nós passarmos por essas situações. Só que a chave que eu quero trazer para você aqui é que até mesmo neste cansaço, neste processo de fadiga, nesse processo de exaustão, o Senhor ele tem um propósito específico. Jesus estava nesse contexto aqui sobre as suas andanças, caminhando por suas andadas na região da Galileia, Cafarnaum e até mais para o norte, como ele estava chegando aqui, já lá em Israel, no Reino do Norte. E nesse momento, ele chegando na capital ali, ele se sente cansado, afinal era um sol do meio-dia e ele se assenta. Só que esse simples assentar-se do Senhor Jesus naquele local específico serviu para que não somente a vida de uma pessoa, mas toda uma cidade fosse impactada pelo poder do Evangelho. E isso é maravilhoso, porque até mesmo neste cansaço, o Senhor ele tem um propósito específico. Nós só precisamos apenas nos atentar aos detalhes, aquilo que está acontecendo, o local qual o Senhor tem nos levado, o momento que o Senhor tem nos colocado e as pessoas que estão em nossa volta, e assim nós conseguiremos ter essa percepção espiritual. Eu quero lembrar você aqui que se você está cansado, sobrecarregado, mas está na presença do Senhor, é Deus quem está conduzindo a sua vida, isso é absolutamente normal. Só que eu tenho uma mensagem complementar de esperança a este sentimento de cansado e sobrecarga que por vezes nós nos submetemos. Quando nós lemos lá no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 e diante, o próprio Senhor Jesus diz que se nós estivéssemos cansados ou sobrecarregados, nós deveríamos ir até Ele, que Ele nos aliviaria os nossos fardos, que nós tomaríamos sobre nós não somente o fardo dele, mas o jugo. Afinal, por muitas vezes ele saberia que seria cansativo para nós, como homens carnais, emocionais, espirituais aqui nessa terra, e ele substituiria aquele fardo pesado, outrora, denso, um jugo grosseiro, que às vezes machuca, que nos inferioriza, por um fardo leve e um jugo suave. E é maravilhoso nós olharmos para isso, porque nós vemos um Deus que cuida dos detalhes sobre as nossas vidas. Não é um Deus que somente nos coloca diante de um propósito, diante de uma missão aqui nessa terra, e faz com que nós caminhemos de forma individual e deliberada. Não, mas Deus ele cuida dos detalhes. Deus está muito preocupado com as nossas vidas em relação ao nosso corpo físico, ao nosso emocional, tanto quanto a nossa fração espiritual que irá junto com ele reinar para toda a eternidade. Então eu preciso lembrar você aqui, se você hoje, assim como Jesus naquele momento, esteve cansado, esteve sobrecarregado, estava pesado os fardos que você estava carregando, entenda que existe um propósito para você estar nesse local. E além desse propósito, você pode ter certeza que você não está sozinho. O próprio Jesus irá te auxiliar nesta condição a qual você chegou no dia de hoje. Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos juntos diante do Senhor nesta manhã, Paizinho. Estamos aqui para mais uma vez agradecermos a oportunidade, Senhor, a chance de vida que o Senhor nos dá nesta manhã. Certamente somos mais do que vencedores, Senhor, porque o Senhor nos alcançou nessa manhã, Senhor, o Senhor fez com que abríssemos nossos olhos. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar fazendo isso hoje, neste dia, Pai amado, mesmo que embora por tantas vezes nós estejamos cansados, estejamos sobrecarregados, Senhor, nós queremos aqui glorificar e exaltar o Teu nome. A Tua mensagem falou hoje que até o Senhor Jesus cansou. Até o nosso Senhor, aquele que por tantas vezes nós o vemos como incansável, ele mesmo teve um momento de cansaço, andando naquele sol do meio-dia, naquele momento, mas o Senhor nos ensinou que existia um propósito nesse cansaço. O Senhor também falou aqui nessa manhã que o Senhor mesmo nos auxiliaria enquanto nós estivéssemos cansados e sobrecarregados. E nós queremos descansar debaixo desta palavra, Senhor.
Nós queremos entregar esse fardo pesado, esse jugo grosseiro que por tantas vezes nós nos submetemos, e pedimos que a Tua palavra se cumpra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, onde ela diz que o Senhor mesmo substituiria esse fardo pesado, esse jugo, Senhor, por um fardo leve, um jugo suave, Senhor, e assim nós encontraríamos o descanso, o repouso para as nossas almas. Diante dessa palavra, nós decidimos neste dia, Senhor, descansar e aguardar no Senhor toda a nossa restauração e restituição emocional, física e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nesse dia. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia em paz, tranquilo, entregue as suas aflições ao Senhor, confia nele, e o restante pode ter certeza que Ele fará. E não esqueça, por favor, até mesmo no cansaço existe um propósito do Senhor. Deus abençoe a sua vida.